paróquias, movimentos e pastorais da Arquidiocese de Belo Horizonte intensificam a coleta de assinaturas pela reforma política democrática e eleições limpas. O objetivo é obter 1,5 milhão de assinaturas para fazer o projeto tramitar no Congresso Nacional. A entrega do documento deve ocorrer até o final do mês de abril. A iniciativa tem o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que elegeu o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll, presidente da Comissão pela Reforma Política. Dom Moll, bem-vindo. É uma alegria estar aqui mais uma vez falando com você, Renata, e com todo mundo que acompanha o seu programa. Dom Moll, que avaliação o senhor faz desse trabalho da coalizão pela reforma política? Uma boa avaliação precisa sempre estar focada na grande tarefa, no objetivo do trabalho proposto. O objetivo da comissão da coalizão pela reforma política é mobilizar o povo brasileiro no projeto de lei de iniciativa popular. É uma tarefa enorme, é uma tarefa sem proporção. E tem mobilizado, Exatamente. Né? Então, olhando esta grande tarefa, eu penso que a coalizão tem conseguido sim, porque este assunto está na pauta do país, pode observar bem as discussões em todos os âmbitos políticos. Muitas pessoas que não falavam de reforma política, gente simples do povo, começa a querer entender o que é mesmo isto. Portanto, a coalizão está mostrando ao povo brasileiro aquilo que é óbvio, né, para aqueles que trabalham há mais tempo neste setor. O Brasil não suporta mais viver a política como ela está posta no nosso país. Portanto, a reforma política ela é absolutamente necessária. A coalizão tem trabalhado por isso. E quais os pontos centrais, os pontos mais importantes dessa reforma política, Dom Moll? Então, recordando aquilo que muitas pessoas já têm um conhecimento. O primeiro deles é que há um interesse muito grande na população brasileira, embora haja também muitas resistências, sobretudo no meio político, de afastar o dinheiro doado por empresas, o dinheiro de empresas, para as campanhas eleitorais. No Brasil, isso hoje é permitido. Uma empresa que tem um volume muito grande de dinheiros, ela doa o recurso financeiro para eleger não só um deputado, mas 2, 3 no nível federal, estadual, vereador, etc. E assim, a empresa que doa, ela tem o compromisso desses eleitos, inclusive também no Poder Executivo, prefeitos, governadores, presidente da República, etc., ela tem a garantia de que essas pessoas vão defender os seus interesses. Vai existir uma ligação ali que se faz necessária. Né? Você não doa 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Uma empresa, nas últimas eleições, doou 30 milhões de uma vez só. Assim, gratuitamente, por generosidade do coração. Né? Não é por isso. Portanto, esse é o primeiro ponto. Proibir a doação de dinheiro de empresa para campanha eleitoral. Segundo ponto, Renata, esse talvez seja assim, um pouquinho mais difícil de entender por causa do nosso costume no Brasil. É mudar a forma de fazer a eleição. Ou seja, o eleitor vai, no primeiro turno, depois do período de propaganda, de conscientização, escolher entre os vários programas, os vários projetos políticos. Portanto, ele não vai votar em pessoas, ele vai votar em ideias. Esta ideia é a melhor ideia para a educação, é a melhor ideia para a saúde, é a melhor ideia para a infraestrutura. Então, ele vai escolher qual o melhor projeto para o Brasil oferecido pelos partidos. Primeiro turno. No segundo turno, num outro dia, então o eleitor vai voltar às urnas para, dentre aquelas pessoas, aqueles candidatos listados, escolher e votar num, seja o primeiro, seja o último da lista, qualquer um da lista, para poder colocar em prática aquele projeto eleito no primeiro turno. É um modelo de outros países também? Sim, há coisas parecidas com isso, mas é algo assim muito, muito próprio nosso. Quer dizer, nós estamos justamente tentando ajudar... Quase inédito, né? Exatamente. Tem um ineditismo forte nessa proposta, exatamente porque
nós não costumamos nos preocupar com as ideias das pessoas, né? Nós não costumamos escolher projetos para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país. Então, acho que isso vai ajudar muito. Uma forma de pensar diferente, né? O terceiro. Sim, o terceiro, por favor. Renata. Então, o terceiro diz respeito às mulheres. A experiência mostra, eu diria até assim, a antropologia, para falar uma palavra muito, muito bonita, né? Quer dizer, o estudo da condição da pessoa humana mostra que em muitas coisas a mulher é diferente do homem. O homem domina o meio político com seus valores, mas também com seus problemas, os seus limites. Sim. Então, como hoje no Brasil, mais de 50% da população, mais de 50% dos eleitores já é constituído por mulheres, nós achamos que mais mulheres no meio político pode ajudar a enriquecer a forma de fazer política hoje no nosso país. Então, esse é o terceiro ponto. Para cada candidato homem, o partido deve também oferecer o nome de uma candidata mulher. Dom Mauro, a corrupção, infelizmente, está na ordem do dia, né? O que seria preciso para evitá-la, na opinião do senhor? Olha, esse é um ponto assim muito delicado e muito importante. Porque talvez devêssemos ir mais profundamente nessa questão. A primeira coisa a evitar é a gente estabelecer o que não é fácil de ser feito. Talvez precisemos de vários anos, quem sabe até várias décadas, né? Estabelecer uma cultura da honestidade, uma cultura da ética, da moral, uma cultura da retidão. E o que é estabelecer uma cultura? É preparar as pessoas desde cedo, desde crianças, quem sabe no ventre materno já, com o cuidado que a mãe precisa ter e ajudando as pessoas a entenderem que um grande valor da vida humana é ser correto. É honestidade. É ser honesto, é não aceitar nenhuma proposta, ainda mais muito menos algum ato de corrupção na sua própria vida. Então, esse é o primeiro ponto. Então, para acabar com a corrupção, não adianta agora simplesmente fazer várias leis. É preciso estabelecer uma outra cultura. E aí a escola, as famílias, tudo tem a ver na construção desse outro ser humano, desse ser humano mais planificado. Mas, enquanto a gente vai fazendo isto, porque é uma tarefa também muito grande que envolve o conjunto da sociedade, e não adianta deixar por conta de poucos, todos precisamos nos envolver, é preciso estabelecer mecanismos muito rígidos, extremamente rigorosos, para duas coisas. A fiscalização, portanto, todo mundo de olho, mecanismos de vigilância, de fiscalização, então tem que ser muito rígido, e muito rígido na punição. Na punição, exatamente. Então, a gente tem que vigiar muito para que não haja, mas acontecendo tem que punir severamente. Porque a impunidade motiva outras ações como essa. Exatamente. E esse é um problema do Brasil. Esse é um problema do Brasil, seríssimo. Não é só do Brasil, sabe, Renata? O mundo inteiro tem um pouco disso. O mundo inteiro tem esse problema também, né? Tem. Mas aqui é profundo, né? Aqui é profundo. As pessoas elas não têm, digamos assim, no rosto estampada a vergonha por ser, por exemplo, flagrada num ato de corrupção. Elas continuam com a cabeça erguida. Então, nós precisamos de rigor, muito rigor. Desculpa insistir assim, mas eu acho que esse é o caminho, um rigor extremo, o máximo que for possível, para com todas as pessoas que cedem a atos de corrupção na vida e no mundo político. Com certeza. Dom Mauro, a campanha da Fraternidade 2015 tem como lema "Eu vim para servir", né? Então, como esse lema, essa campanha pode inspirar os políticos, inclusive porque a política é um dos melhores exemplos de servir para o bem comum. Como ela pode inspirar, motivar esses políticos de uma forma positiva, né? Nesse meio que nós estamos. Sim. Este lema "Eu vim para servir", ele foi escolhido por causa do tema da campanha da Fraternidade. O tema da campanha da Fraternidade
refletir e provocar processos de conversão sobre a relação da Igreja com o mundo e a sociedade, para lembrar o Concílio Vaticano II. Até o Concílio Vaticano II, a Igreja estava, grosso modo, mais, digamos assim, sem sintonia com a sociedade. O Concílio Vaticano II Sim. abre as portas da Igreja e coloca a Igreja em sintonia com a sociedade. Agora, a Igreja está na sociedade para quê? Para servir. Né? Para servir. Porque o papel da Igreja não pode ser outro, senão exatamente a missão de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Por isso o cartaz da campanha da fraternidade, todos poderão depois olhar na sua comunidade, na sua paróquia, é o Papa Francisco beijando, não fazendo de conta que está beijando os pés de uma pessoa, para dizer que a Igreja veio para poder lavar os pés das pessoas, servir. Aí está a autoridade da Igreja. Igreja que não serve, que não lava os pés das pessoas, perde a sua autoridade. Dom Mauro, para encerrar, a coleta de assinaturas prossegue até quando, né? Onde que as pessoas devem procurar documentação necessária para participar efetivamente? Então, nós agora vamos veicular através de todas as TVs católicas, inclusive a TV Horizonte, um programa sobre a reforma política, inclusive várias vezes. E ali está indicado. Você pode entrar em qualquer site da OAB, da CNBB, da Arquidiocese de Belo Horizonte e mandar imprimir a folha de assinatura. Tem que ser assinatura física, não deve ser digital, tem que ser assinatura física. E até o final de abril nós devemos recolher muitas e muitas assinaturas para que assim, antes de maio, nós entreguemos no Congresso Nacional a nossa proposta de reforma política. Muito obrigada pela entrevista, Dom Mauro. Sempre às ordens, Renata. É um prazer estar com você, com todos. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.